psicologia científica. O berço da psicologia moderna foi a Alemanha do final do século XIX. Wundt, Weber e Wehler trabalharam juntos na Universidade de Leipzig. Seguiram para aquele país muitos estudiosos dessa nova ciência, como o inglês Edward Titchener e o americano William James. Seu status de ciência é obtido à medida que se liberta da filosofia, que marcou sua história até aqui, e atraiu novos estudiosos e pesquisadores, que sob os novos padrões de produção de conhecimento, passam a definir seu objeto de estudo, o comportamento, a vida psíquica, a consciência, delimitar seu campo de estudo, diferenciando-o de outras áreas de conhecimento, como a filosofia e a fisiologia, formular métodos de estudo desse objeto, formular teorias enquanto um corpo consistente de conhecimento na área. Essas teorias devem obedecer aos critérios básicos da metodologia científica, isto é, deve-se buscar a neutralidade do conhecimento científico, os dados devem ser passíveis de comprovação e o conhecimento deve ser cumulativo e servir de ponto de partida para outros experimentos e pesquisas na área. Os pioneiros da psicologia procuraram, dentro das possibilidades, atingir tais critérios e formular teorias. Entretanto, os conhecimentos produzidos inicialmente caracterizaram-se muito mais como postura metodológica, que norteava a pesquisa e a construção teórica. Embora a psicologia científica tenha nascido na Alemanha, é nos Estados Unidos que ela encontra campo para um rápido crescimento, resultado do grande avanço econômico que colocou os Estados Unidos na vanguarda do sistema capitalista. É ali que surgem as primeiras abordagens ou escolas em psicologia, as quais deram origem às inúmeras teorias que existem atualmente. Essas abordagens são o funcionalismo, de William James, o estruturalismo, de Edward Titchener, e o associacionismo, de Edward Thorndike. O funcionalismo. O funcionalismo é considerado como a primeira sistematização genuinamente americana de conhecimentos em psicologia. Uma sociedade que exigia o pragmatismo para seu desenvolvimento econômico acaba por exigir dos cientistas americanos o mesmo espírito. Desse modo, para a escola funcionalista de William James, importa responder o que fazem os homens e por que o fazem. Para responder a isso, William James elege a consciência como centro de suas preocupações e busca a compreensão de seu funcionamento na medida em que o homem a usa para adaptar-se ao meio. O estruturalismo. O estruturalismo está preocupado com a compreensão do mesmo fenômeno que o funcionalismo, a consciência. Mas, diferentemente de William James, Titchener irá estudá-la em seus aspectos estruturais, isto é, os estados elementares da consciência como estruturas do sistema nervoso central. Essa escola foi inaugurada por Wundt, mas foi Titchener, seguidor de Wundt, que usou o termo estruturalismo pela primeira vez no sentido de diferenciá-la do funcionalismo. O método de observação de Titchener, assim como de Wundt, é o introspeccionismo e os conhecimentos psicológicos produzidos são eminentemente experimentais, isto é, produzidos a partir do laboratório. O associacionismo. O principal representante do associacionismo é Edward Thorndike, e sua importância está em ter sido o formulador de uma primeira teoria de aprendizagem na psicologia. Sua produção de conhecimentos pautava-se por uma visão de utilidade desse conhecimento, muito mais do que por questões filosóficas que perpassam a psicologia. O termo associacionismo origina-se da concepção de que a aprendizagem se dá por um processo de associação das ideias, das mais simples às mais complexas. Assim, para aprender um conteúdo complexo, a pessoa precisaria primeiro aprender as ideias mais simples, que estariam associadas àquele conteúdo. Thorndike formulou a lei do efeito, que seria de grande utilidade para a psicologia comportamentalista. De acordo com essa lei, todo o comportamento de um organismo vivo, um homem, um pombo, um rato, tende a se repetir se nós recompensarmos o organismo assim que este emitir o comportamento. Por outro lado, o comportamento tenderá a não acontecer se o organismo for castigado após sua ocorrência. E pela lei do efeito, o organismo irá associar essas situações com outras semelhantes. Por exemplo, se ao apertarmos um dos botões do rádio formos premiados com música, em outras oportunidades apertaremos o mesmo botão, bem como generalizaremos essa aprendizagem para outros aparelhos, como tocadiscos, gravadores, entre outros.
as principais teorias da psicologia no século XX. A psicologia, enquanto um ramo da filosofia, estudava a alma. A psicologia científica nasce quando, de acordo com os padrões de ciência do século XIX, Wundt preconiza a psicologia sem alma. O conhecimento tido como científico passa então a ser aquele produzido em laboratórios, com o uso de instrumentos de observação e medição. Se antes a psicologia estava subordinada à filosofia, a partir daquele século, ela passa a ligar-se a especialidades da medicina, que assumirá, antes da psicologia, o método de investigação das ciências naturais como critério rigoroso de construção do conhecimento. Essa psicologia científica, que se constituiu de 3 escolas, associacionismo, estruturalismo e funcionalismo, foi substituída no século XX por novas teorias. As 3 mais importantes tendências teóricas da psicologia neste século são consideradas por inúmeros autores como sendo o behaviorismo ou teoria SR, Stimulus-Response, estímulo-resposta, a Gestalt e a psicanálise. O behaviorismo, que nasce com Watson e tem um desenvolvimento grande nos Estados Unidos, em função de suas aplicações práticas, tornou-se importante por ter definido o fato psicológico de modo concreto, a partir da noção de comportamento, behavior. A Gestalt, que tem seu berço na Europa, surge como uma negação da fragmentação das ações e processos humanos realizada pelas tendências da psicologia científica do século XIX, postulando a necessidade de se compreender o homem como uma totalidade. A Gestalt é a tendência teórica mais ligada à filosofia. A psicanálise, que nasce com Freud na Áustria, a partir da prática médica, recupera para a psicologia a importância da afetividade e postula o inconsciente como objeto de estudo, quebrando a tradição da psicologia como ciência da consciência e da razão.